Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cibele, sou criadora da Cozinha Afetiva, especialista em bolos afetivos, cobertos com buttercream, e hoje nós vamos fazer um bolo cookie. Por que foi que eu escolhi esse bolo? Eu escolhi esse bolo, é verdade, o cookie é um bolo, mas por que eu escolhi? Por achar ele muito prático e muito versátil. Para quem não sabe, o cookie, ele é um bolo pequeno. Ele já nasceu sendo um bolo. O que é que acontece? Os confeiteiros ingleses, no século XVII, verificavam se o forno estava quente, colocando massa de bolo dentro do forno. E aí, quando eles colocavam e o forno estava bom, virava uns bolinhos. Esses bolinhos, com o tempo, começou a fazer parte do chá inglês. E aí foi se popularizando muito. Quando os ingleses vieram para as Américas, que foi para os Estados Unidos, junto com os alemães, eles trouxeram esses bolinhos. Os americanos, que não são bobos nem nada, o que foi que fizeram? Acrescentaram as gotas de chocolate. Dizem por aí que, inclusive, uma certa marca criou as gotinhas de chocolate forneável por conta do cookie americano. O cookie americano, ele tem uma característica maravilhosa que eu sou apaixonada. Ele é levemente crocante por fora e ele é muito macio por dentro. E isso lembra o quê? Lembra um bolo, né? E é esse cookie que nós vamos fazer hoje, tá bom? O que é que acontece? Já não basta o cookie ser maravilhoso. Eu, além de fazer um cookie hoje, eu vou fazer também um brigadeiro. E esse brigadeiro eu vou colocar dentro do cookie. E aí, por isso que se chama o bolo cookie com brigadeiro. Vocês vão ver, vocês vão me acompanhar tudo. Tá certo? Quem vai fazer com a gente? O cookie americano, ele começa pelo processo de cremagem. De tanto se parecer com bolo, tanto eu vou afirmar aqui que ele é um bolinho, que ele começa pelo método de cremagem. Qual é o método de cremagem? É o método que a gente bate o açúcar com a manteiga até esbranquiçar. No bolo, a gente precisa duplicar esse volume. No cookie, não. A gente só precisa esbranquiçar esse creme e depois a gente acrescenta os outros ingredientes. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, depois de separar os ingredientes, de fazer a mise en place, a gente precisa ligar o forno, porque o forno é super importante. O cookie jamais pode entrar no forno frio. Ele precisa estar em uma temperatura média, tá? Que vai ali de 180 a 200 graus. Talvez ele um pouquinho mais alto do que a temperatura do bolo. Então, quem vai começar a fazer comigo aí, eu sugiro que já comece a ligar o forno, tá certo? Então, vamos lá, ligando o forno. Então, o que é que acontece? O cookie, ele é muito simples. Ele leva poucos ingredientes, praticamente os mesmos ingredientes de um bolo de método cremoso. Ele vai levar a farinha de trigo, ele vai levar 2 tipos de açúcar, que ele vai usar o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Eu não falei para vocês, mas existe um motivo da gente usar o açúcar mascavo. Quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles não encontravam o açúcar refinado porque era muito difícil. A gente só tinha o açúcar escuro, né? Que hoje a gente usa o açúcar mascavo. Então eles começaram a adicionar o açúcar escuro na massa do cookie. E o que é que o açúcar mascavo ajuda? Ele ajuda tanto na coloração, quanto ele ajuda no sabor e também no puxa, né? Para mim, cookie bom é aquele que tem aquela elasticidade. Então, assim, o açúcar mascavo vai usar nisso aí. Cibele, mas eu não tenho açúcar mascavo. Tudo bem, você vai fazer com açúcar refinado. Mas eu gostaria de abrir uma observação aqui. Se você vai fazer com açúcar mascavo, ele vai ficar com a cor diferente do meu. E tem um outro problema. Toda vez que você tirar o açúcar mascavo de um cookie, que você for pegar uma outra receita, você não pode colocar o bicarbonato. Esse foi o motivo de eu não colocar bicarbonato na minha lista de ingredientes. Por quê? Porque eu sabia
sabia que o açúcar mascavo, ele é um pouquinho mais caro, às vezes a gente quer substituir. Então, toda vez que a gente vai substituir o açúcar mascavo, a gente não pode usar bicarbonato. Então, nessa receita, para facilitar, eu vou usar fermento. Mas no normal, uso bicarbonato porque ele age mais rápido e o cookie ele fica pouquinho tempo no forno, tá certo? Um outro ingrediente que a gente usa é o ovo, tá? Que o ovo ele vai servir ali muito como uma liga, senão ele vai ficar um pouco esfarelento. A gente vai usar também as gotinhas forneáveis. Se vocês quiserem usar chocolate raspado, picado, pode. Ele fica pouco tempo no forno, então não vai dar tempo desse chocolate derreter horrores ou até queimar, né? O chocolate de verdade. O forneável, o chocolate forneável, existe muitas marcas que é de muita qualidade. A que eu tenho aqui, inclusive, ela é ótima. Então aí você vai usar. Essas gotas forneáveis, você pode substituir. Você pode botar nozes, você pode botar macadâmia. Você pode botar a castanha que você quiser. Inclusive, você pode botar licorice se você tiver em jacobina. O que você não pode deixar de fazer, tá? Então, vamos começar a fazer? Manteiga também, tem manteiga. Sim, a manteiga é importante. A manteiga, ela precisa ser em ponto de pomada. Sibeli, existem algumas receitas que está lá, manteiga derretida. Gente, normalmente quando tem manteiga derretida numa receita de cookie, é porque é receita antiga, né? Porque antigamente não tinha tantos termos, né? Não tinha esse termo, ponto de pomada. Então, ela não é derretida. Manteiga derretida, ela não vai dar uma estrutura no cookie. E aí, quando você colocar no forno, o cookie vai se espalhar todo. Então, tem que ser uma manteiga no ponto de pomada, tá certo? Aqui a nossa amada manteiga, como sempre. Tá aqui, tá vendo? Ela tá naquele pontinho que a gente já conhece, que toca o dedo e ela não derrete. E uma pitadinha de sal para quem vai usar manteiga sem sal, para realçar o sabor. Mas eu posso usar manteiga com sal? Pode. Você pode usar manteiga com sal. Porém, você não está mandando na sua receita, né? A indústria que está colocando o sal. Então, eu prefiro usar a manteiga sem sal e realçar ele com a nossa pitadinha. Tá certo? Tem algum outro ingrediente? Não. Eu acho que são os ingredientes básicos, são esses aí. Existem algumas substituições. Por exemplo, o cookie que eu mais faço aqui na cozinha afetiva é um que eu coloco uma parte de farinha de trigo e uma parte de aveia. Mas esse eu não vou fazer hoje, tá? Aí vou começar, o forno já tá ligado e agora a gente vai começar com os ingredientes. Eu vou fazer o método de cremagem. Eu vou colocar primeiro a manteiga, 125 gramas. Lembrando que esse cookie a gente pode fazer na mão, tá? Com a espátula, ou você pode fazer na batedeira. Eu vou botar aqui 125. É um cookie muito básico, muito fácil de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. 125. Quem tá usando xícara, é o que de xícara? Meia xícara. Meia xícara de manteiga. Uhum. Mas é bom sempre ter uma balança, gente. Tá aqui 125 de manteiga. Agora eu vou colocar o açúcar. Vou colocar 75 gramas de açúcar mascavo. Maravilhoso, cheiroso. Essa receita não é uma receita light nem funcional. É uma receita muito gostosa. Não é porque tem açúcar mascavo que é saudável. 80 gramas de refinado. Agora, nós vamos colocar aqui 80 gramas. Para quem tá com xícara, é quanto? 1/3 de xícara e 1 colher de sopa do mascavo. E do refinado? Mesma quantidade, porque tem necessidade diferente, né? Mais leve, o mascavo é mais leve. Pronto. Aqui eu já coloquei. Eu já coloquei aqui o açúcar mascavo e o açúcar refinado, tá? E aí, a única coisa que você tem que fazer é misturar. O que você não pode fazer aqui? Deixar de misturar. Porque se você não misturar o suficiente, o açúcar não vai ser envolvido na manteiga. E aí, quando for pro forno, vai estar aqueles torrões de açúcar. Tá? Eu tô fazendo com a espátula, mas pode fazer na batedeira. Pode sujar menos também. No fouet não pode fazer. Não, no fouet não dá pra fazer, porque ele vai entrar ar.
E aqui não é a nossa opção de entrar. O que a gente precisa aqui é que fique uma massa densa. Porque senão ele vai crescer demais e ele vai ficar fofão. E a gente aqui não quer, né? Ele fofão porque o cookie americano, ele cresce, ele é meio gordinho, mas ele não é o nosso bolo de laranja. E aí, força no braço e vamos. Quem tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Vai mexendo até ficar branquinho. Aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho mais de força, ó. Ele já vai ficando, porque assim, branco não vai por conta do açúcar mascavo, mas a função é derreter. Aí por que o açúcar refinado? Porque o açúcar refinado, ele é mais fácil de chegar a esse ponto, né? Se você for usar um cristal, ele vai demorar muito, porque os cristais são maiores. O cheiro ficou muito bom, né? É. Aí aqui, vendo que ele já tá começando a ficar fofo. E assim, gente, o interessante do cookie é porque você pode malhar fazendo cookie. Mentira. O interessante do cookie é porque ele nunca dá errado. O cookie não dá errado. O cookie só vai dar errado, os erros do cookie só vou falar no final. Então ele nunca vai dar errado. Se eu parar aqui, vocês vão ver que ele vai ficar maravilhoso do mesmo jeito. Mas ele já esbranquiçou um pouco. Não sei se vocês conseguem ver. Pronto. Aí depois que eu fiz o método de cremagem, tá? Que vocês já sabem, que é fazer o bolo, eu vou acrescentar o ovo. Quando eu coloco o ovo, mesmo que seja um bolo comum, você não precisa bater horrores para sair o cheiro do bolo ou do ovo. Por quê? Cheiro de ovo é ovo velho, ovo estragado. Então, assim, se você tem um ovo fresco, você vai, coloca o ovo aqui, vai mexer rapidamente nele, para ele não se desenvolver muito, e aí ele já tá bom, tá? Eu sugiro, sempre que você for quebrar um ovo, você quebra uma vasilhinha antes, para você não perder a sua receita. Não precisa tirar película, nada disso. E aí, você vai acrescentar. Um detalhe importante, que eu aprendi com um professor maravilhoso. Toda vez que o ovo vem, a baunilha vem também. Então, aqui eu faço o seguinte, ó, sempre que eu for usar a baunilha e o ovo, eu sempre boto os dois juntinhos, tá? Eu ia falar da baunilha, mas depois ia me chamar de louca da baunilha. A louca da baunilha. Pronto, aí agora você vai misturar. Não precisa bater horrores, aquela ideia de antigamente que tinha que ficar horas batendo o ovo para tirar. Porque aqui também, pela quantidade de baunilha, se esse ovo tivesse qualquer cheirinho, já era. Mas não é o caso, que o ovo é fresco. Essa receita é muito prática, a gente faz rapidinho. Ó, pronto. Tá vendo? É só isso, eu não preciso bater demais. Cheiro, amiga, veja se tem algum cheiro de ovo. Não, não adianta. Só de baunilha. E o açúcar mascavo, né? Mascavo. O açúcar mascavo é sempre bom. Já tem cheiro de cookie isso aí. É, já tem cheiro de cookie. Os americanos, eles comem cookie cru. A gente não gosta. Então é isso. Então aqui eu já fiz o método de cremagem, já coloquei o ovo e agora eu vou colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo, a gente vai pesar ela, tá? Eu vou pesar ela já aqui. 200 gramas. É 200 gramas. É 1,5 xícara. E 1,5 xícara para quem tá fazendo com xícara, não é isso? Sibeli, eu posso fazer com farinha de trigo integral? Pode. Pode fazer. Eu aumentaria um pouquinho da gordura, mas pode fazer tranquilamente. Dá super certo. Porque é muito legal. Ele é muito versátil. Pra mim, o cookie é uma das 8ª maravilhas do mundo do doce. Porque ele é uma receita simples e você tem tudo nele, né? Você pode rechear ele, você pode botar gotinhas de chocolate, você pode botar o que você quiser e você ainda pode comer com a mão. Você pode comer com a mão, você não precisa nem de guardanapo. Você não precisa de guardanapo, você não precisa de garfo, você não precisa de nada.
E para a gente construir um bolo que tenha recheio, que tenha gosto de chocolate, a gente sabe qual é o trabalho de fazer um bolo, né? Um bolo festivo, um bolo bonitão, alto. E no cookie não. É só a gente fazer. E aqui eu vou usar o fermento nessa receita, tá? Porque foi que eu escolhi o fermento aqui. Preocupada com vocês, que pudesse querer substituir o açúcar mascavo, tá? Porque quando a gente vai usar fermento, a gente precisa de um ingrediente ácido. E o açúcar mascavo, ele é ácido, tá? Ah, Sibeli, mas eu quero, só tenho bicarbonato e não tenho açúcar mascavo. O que é que eu faço? Raspinha de limão, iogurte, essas coisas. Quanto é, amiga, de 10 gramas. Quanto? 10 gramas. 2 colheres de chá, né? 2 colheres de chá. Então, o pessoal aí que tem medo de trabalhar com bicarbonato, essa é a hora, viu? Conheço muita gente aí que erra as coisas por conta do bicarbonato. O bicarbonato é bom pra isso, pra dar cor, pra ser rápido no forno. Pronto. Eu já coloquei. Vocês viram aqui que eu não peneirei a farinha. Eu não peneirei a farinha, primeiro porque ela é uma farinha que ela é limpinha, ela é nova. E segundo porque eu não preciso de leveza. Eu só preciso da farinha aqui, que ele vai dar densidade. E aí eu vou envolver, tá? Vocês vão mexer aí o mesmo tempo que eu for envolver aqui. E aí, vamos aqui envolvendo toda a farinha. Farinha de trigo. Só envolver, não precisa bater. Aqui não é pão. E aí vai. Nesse momento aqui, o que é que eu faço? Eu já envolvi um pouquinho, eu já coloco as minhas gotinhas de chocolate. Por quê, Sibeli? Para eu não mexer demais essa massa, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui neste momento já, eu vou colocar as gotas de chocolate. Gota de chocolate, gente, é muito opcional. Eu resolvi colocar 150 gramas, não foi? É 150. Eu resolvi colocar 150 gramas pra... eu senti várias texturas. A textura do cookie, a textura das gotinhas forneáveis e o brigadeiro. Então, você pode botar 200 gramas, você pode botar 100, você pode misturar. Você pode fazer as gotinhas branca e preta, tá? É uma xícara. É uma xícara, essa minha aqui já tá pesada. Elas são maravilhosas. Não esqueçam que você precisa usar ingredientes de qualidade para o seu produto ter qualidade. Não adianta comprar a gotinha mais barata no supermercado. E aqui eu vou botar. Aqui 150 gramas e vou envolver. Agora é só envolver o danado. Pessoal, só pitadinho de sal. Para realçar o sabor, bem lembrado. Muitas receitas de cookie precisa levar para geladeira. Esse aqui, necessariamente, não precisaria. Se eu fosse fazer as bolinhas, eu poderia aqui já pegar a colher de sorvete e fazer. Só que eu não vou precisar. Eu vou colocar na geladeira só enquanto a gente mistura os ingredientes. A minha pitada é grande de sal, tá, gente? Então aqui é 1/4 de xícara. Para ele realçar bastante, né? Ó, ele já tá pronto. Parou de mexer? Quem gosta de mexer massa aí o tempo todo, a minha já tá pronta, ó. Já tá ok, não preciso mais mexer em nada aqui, tá? Eu já coloquei todos os ingredientes, tá aqui uma massa fofa, linda, ó. Ela poderia ficar um pouquinho mais esbranquiçada se eu tivesse batido mais um pouco. Mas eu não fiz isso. Então aqui, neste ponto aqui, o que é que acontece? Você pode fazer as bolinhas com a colher de sorvete e forno. O que é que eu faço normalmente nesse ponto? Eu faço as bolinhas e levo para o freezer ou para a geladeira, só para dar um tempinho rapidinho, enquanto o forno chegou ali na temperatura tá. Agora que eu vou fazer um bolo cookie, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouquinho na geladeira enquanto a gente conversa, tá? Uma coisa que não pode acontecer é não coloca ele dentro da geladeira destampado, porque senão ele vai criar uma película. E essa película fica ruim. Você não pode colocar nem o cookie pronto, destampado na geladeira, e nem ele assim. Se você coloca o cookie em bolinhas destampado na geladeira, ele vai criar uma película. E aí quando ele for pro forno, sabe o que vai acontecer? Ele não vai espalhar um pouquinho, ele vai continuar gordinho.
Aí vai ficar parecendo não sei nem o que. Ficar estranho, tá? Então vou colocar aqui na geladeira rapidinho pra gente falar sobre o brigadeiro. Vou tampar com pano de prato. Pronto. Vamos lá. Que legal. Reunião de gente. Agora a gente vai fazer o nosso brigadeiro, tá? O brigadeiro, ele vai demorar, que esse que eu vou fazer, na faixa de 8 a 12 minutos. Eu não vou ficar aqui com vocês fazendo 12 minutos esse brigadeiro, senão a gente vai levar muito tempo, tá? Mas eu vou falar algumas coisas sobre o brigadeiro. A gente precisa de uma panela de fundo grosso, de preferência, ou então naquela panela que vocês estejam acostumados a fazer o brigadeiro. O meu brigadeiro, ele vai levar, vai ser um brigadeiro cremoso de chocolate. Eu vou usar uma lata de leite condensado. Ó, vou fazer propaganda aqui, mas tudo bem. Uma lata de leite condensado. Vou usar também uma lata de creme de leite. E vou usar o chocolate 50%. Por favor, chocolate não é achocolatado. Quem me conhece já sabe. Cacau 50%, né? É cacau 50%, tá? Eu vou misturar os 3 ingredientes a frio. Depois que ele estiver todo misturado, eu vou misturar ele com a espátula, eu vou levar ao fogo, tá? Qual é o ponto, Cibele? Eu sempre me perco nesse ponto. É em formato de bloco, tá? Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando qual é o ponto. Aqui a gente não vai dar tempo de fazer isso, porque senão vocês vão perder muito tempo aqui. Então eu vou colocar o leite condensado. Deixa eu ver se tem uma espátula aqui. Embaixo aqui tem, ó. Uma lata de leite condensado. Se alguém tiver alguma dúvida aí, já que eu não vou fazer o leite condensado aqui, ou o brigadeiro, uma outra oportunidade eu vou falar tudo de brigadeiro pra vocês. Eu vou falar tudo que eu sei sobre brigadeiro, como deixar um brigadeiro cremoso, não escorrer no bolo, como fazer aqueles brigadeiros lindos que eu faço. Cuidado com esse papel para não cair. Pronto. Aí agora, qual é o truque? Eu vou colocar o pozinho antes de botar o creme, porque para embolar menos. Outra coisa, gente, esse brigadeiro ele não pode ficar duro, tá? Porque se ele ficar duro, dentro do cookie ele vai ficar duro também, porque se ele já tá cozido e ele vai ficar ali no forno um tempo. Tá importante isso. O tempo do bolo cookie que a gente tá fazendo, ele vai girar em torno de 30 minutos, tá? Porque como ele é maior, ele não vai ser dividido de bolas. Pronto, aí aqui, ó, já misturei, é isso assim que eu uso para não ficar enrolado, embolado. Aí aqui agora é que eu vou colocar meu creme de leite. Creme de leite em caixinha mesmo, não precisa ser em lata, não tem problema nenhum. Escolha um que você goste, eu gosto dessa aqui, mas não sei se encontra em outros lugares esse creme de leite. Eu gosto muito desse. Tem um preço justo. E ele dá toda a cremosidade que eu preciso. Eu coloquei o sal no cookie, coloquei. Uhum. Vocês querem ver o brigadeiro aqui? Vocês querem morrer? Cléa já fez o brigadeiro, que eu sei. Pronto. Quando ele estiver todo envolvido assim, aí vocês vão levar ao forno. Ele demora muito pouco tempo. Ele vai começar a ferver. Quando ele começar a ferver, que ele começar a criar bolhas grossas, que eu falo, né? Assim, densas, aí ele já tá bom. Você não precisa ver o fundo da panela, nada daquilo. E outra coisa, você precisa esperar ele esfriar, tá? Você não vai colocar no cookie quente. Mas não vai levar no forno? Vamos, a gente vai levar no forno, mas não coloque ele quente na massa, porque pode ficar com aquele aspecto meio solado no meio, sabe? Meio cozido, meio estranho. E não é isso que a gente quer.
Tá aqui. Então, o passo tá aqui, a gente vai fazer o brigadeiro. O brigadeiro vai demorar ali na faixa de 10 a 12 minutos para ficar pronto. A gente deixa o brigadeiro esfriar e aí a gente vai pro passo seguinte. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o passo seguinte e o grande segredo desse bolo cookie, né? Que fica todo mundo me perguntando como é que eu coloquei brigadeiro dentro dele. Lembrando que quando a gente leva ele para a geladeira, ele começa a ficar um pouco duro. Agora é a hora da forma, né? Eu esqueci isso. Tá. Essa receita aqui que eu passei para vocês, precisa ser uma forma de 15 centímetros de diâmetro. Sibeli, mas eu não tenho essa forma. Tudo bem, não tem problema. Você pode fazer uma forma maior, tá? Mas lembra sempre de deixar um pouquinho para você cobrir, tá? Se sua forma for maior, você pode fazer tipo 20 centímetros. Você quer fazer na quadrada, pode fazer agora para Páscoa, que vai ficar maravilhosa. Agora, para ficar igual o meu, que ele é alto, né? Porque o meu vai ficar aqui altão assim, precisa ser uma forma de 15 centímetros de diâmetro. Essa é alta, tem acho que 10 de altura, mas não precisa. Ela pode ser fininha assim também, da altura que você quer seu cookie. O importante saber é que, neste caso aqui, eu vou colocar 470 gramas de cookie. Só que eu sei que nem todo mundo tem balança. Então, o que é que eu vou pensar? Eu vou botar numa quantidade aqui, vou espalhar o cookie e vou deixar uma faixa reservada. Que aí depois a gente vai fazer o segundo passo, tá? Todo mundo entendeu? Então, o bolo cookie, como é que a gente vai fazer? A gente vai untar primeiro a forma. Eu vou untar de desmoldante, mas vocês podem untar da forma que vocês sempre untam bolo, com óleo e com farinha de trigo. Eu não acho legal untar com manteiga porque queima um pouco, fica um pouco mais moreninho. Pronto, untei. Tá aqui untado. Passa na lateral também. No caso do desmoldante ali, eu passo em tudo. Esse aqui, o que acontece? Eu preciso passar embaixo e em cima. Porque o do bolo, que ele é mais leve, o que acontece? Não pode passar nas bordas. Mas aqui é melhor que passe. Pra falar a verdade, às vezes eu esqueço de untar. E mesmo assim ele sai. É mais perigoso. Porque ele tem bastante gordura, né? Ele tem o quê? Ele tem mais da metade da farinha de trigo, ainda tem o ovo. Então ele é bem gorduroso. Então assim, ele não gruda, mas por precaução é bom que a gente unte, tá? Então vamos lá. Eu vou pesar aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui no olho, que aí vocês vão saber quanto é que eu botei. Vamos lá. Aí vocês ficam olhando. Ó. Aqui eu já botei metade. Botei. Tá aqui. O cookie tá aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu posso pegar as minhas mãos limpinhas e fazer assim, ó. Ah, Sibeli, eu quero botar luva. Só se você tiver de esmalte, se sua mão tiver cortada. Agora sim, cozinheiro não precisa ficar de luva. Eu vou usar uma colher, eu acho mais prático. Menos, ó. Se quiser afastar um pouquinho aqui, será que dá pra ver? Aí eu vou fazer uma caminha aqui, ó. Ó. Tá vendo que eu tô fazendo essa caminha aqui? Eu vou espalhar aqui até onde eu posso. Claro que não pode ficar muito fino. Aqui assim. Vou tampar o fundo todo e vou puxar para as bordas. Ó. Aqui, tá vendo? Tô vendo. É bom, tá, gente? Porque até às vezes essa bolinha, né, pode correr risco. Aqui eu tento ser uniforme o máximo que eu puder. Com a colher é bem mais fácil, você se suja menos. Ó. Eu, como não sou do signo de virgem, então eu não me importo. Não me importo. E tô aqui tampando. Até parece. Ó, tá vendo aqui? Tá. E agora, José, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos ver o que eu vou fazer aqui.
Tá aqui o nosso cookie e aqui tá a outra parte, tá? Eu reservei aqui. O que é que eu vou fazer agora? Lembra do brigadeiro? Agora a gente vai pegar aquele brigadeiro maravilhoso e a gente vai colocar, ó, como eu tô fina, o brigadeiro já pronto. Nossa, esse brigadeiro aqui, ó, tá vendo? Ele fica assim, esse aqui ele tá mais, um pouquinho mais durinho, porque eu fiz com a outra finalidade, mas eu posso afinar ele um pouco. Eu vou afinar ele. Toda vez que você quiser afinar um pouquinho o brigadeiro, você bota um pouquinho de nada de creme de leite. Ou então você leva no forno micro-ondas, que ele amolece um pouco. Pronto. Aqui, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou medir, eu vou colocar 200 gramas. Só que em casa, se você não tem balança, o que é que você vai fazer? Você vai botar metade do brigadeiro, tá certo? Porque a outra parte a gente vai fazer uma decoraçãozinha. Aqui, vamos lá colocar essa delícia aqui. Ai, meu Deus. A gente tá morrendo. Uhum. Eita, botei demais. Não, não pode não, que eu não quero que ninguém engorde amanhã. Tá aqui o brigadeiro também. Eu vou espalhar essa delícia aqui no fundo. Deixa lá fundir. Pronto. Tá aqui, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o restante do brigadeiro e eu vou colocar, desculpa, eu vou colocar o restante do cookie aqui. Todo o restante. Você não vai querer comer cru, né? Então, você vem, coloca todo o cookie aqui, pega a sua colherzinha maravilhosa, que já tá melada de brigadeiro, não tem problema, e aí você vai espalhar aqui. Olha que coisa. Aí, nesse momento aqui, seja cuidadosa, e aí vai tampando, pra não aparecer nenhum pedacinho de brigadeiro, para ele não vazar. Aí você vai com a colher e eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Ó, conseguem ver? Tá aqui. Aqui tá o cookie e aqui tá o brigadeiro. Gente, aqui ele tá ótimo, maravilhoso. Sibeli, eu tenho que assar imediatamente? Não. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Vocês podem simplesmente congelar do jeito que tá aqui e assar depois. Claro, vedado, tudo bonitinho. Quando você for levar pro forno, que já está pré-aquecido, que eu esqueci de pré-aquecer o meu. Ah, você não ligou? Não, não liguei. Não tem problema, amor. É rapidinho. Esse aqui pré-aquece rapidinho. E agora eu vou contar o segredo do forno. Eu vou colocar 30 minutos. Dá pra me ouvir daí quando eu tô aqui? Não. Não, né? Tá. Pronto. O primeiro passo lá atrás que nós falamos é pré-aquecer o forno. Um dos grandes segredos do cookie é exatamente o forno. Não coloque o cookie no forno frio. Esqueci de ligar o forno, Sibeli. O que é que eu faço? Cobre e leva para a geladeira. Mas nunca, em hipótese alguma, você pode colocar o cookie dentro do forno frio. Por quê? Porque senão ele vai esparramar todo, sabe? Ele vai abrir todo e essa não é a nossa função. A gente vai fazer, por exemplo, se você for fazer as bolinhas, você faz as bolinhas, ele só vai escorregar um pouco, ele não vai grudar um no outro. A outra dica que eu gostaria de dar em relação ao cookie é a distância quando você for fazer as bolinhas. Você tem que dar uma distância ali de 3 dedos, dependendo do tamanho do seu dedo. No meu dedo aqui, eu boto 2 dedos em cada lado, que aí ele fica sempre no formatozinho. Se ele junta muito pouco e depois você corta com a faca. Isso é quando tá fazendo a bolinha. Quando tá fazendo a bolinha. Neste caso aqui não. Aí pronto, o forno tá ali pré-aquecendo. Ele pré-aqueceu 10 minutos numa temperatura média de 190
ou até 200 graus, tá? Ele vai ficar, o bolo cookie, ele vai ficar aí 30 minutos, tá? Lembrando que cada forno é um forno, tá bom? Para quem tem um forno com ventilador, ele fica menos tempo, ele talvez fique ali 25 minutos, 20 minutos, depende também muito do forno. Ele vai ficar lá no forno, bonitinho, durante esse período. Você não vai conseguir fazer o teste do palito nele, lembra? Porque ele tem o quê? Ele tem brigadeiro aqui no meio. Então, se você for fazer o teste do palito, você tem que fazer aqui nas bordas. Foi assim que eu fiz o meu ontem. Você coloca aqui nas bordas, que não tem o brigadeiro, e aí você vai ver. Quando é que o cookie tá bom? O cookie, ele tá bom quando ele está levemente assado nas bordas e ele ainda está esbranquiçado no meio. Às vezes, até mole. Já aconteceu, eu estou ensinando cookie e algumas pessoas deixaram o cookie no forno e ficou esperando o cookie endurecer. Aí eu tomo ele forno. E aí sabe o que aconteceu? O cookie, quando esfriou, estava, ó, hiper mega crocante, igual ao do supermercado. E esse não é o cookie americano. O cookie americano, ele sai um pouco mole e aí quando a gente quebra ele, ele ainda tá cremoso no meio, tá? Quando for esfriar o cookie, que é um dos segredos também, ele precisa esfriar numa grade. Sibeli, eu não tenho grade, o que é que eu faço? Você pega a grade do fogão, assim, ó, deixa lá. Por quê? Para o ar circular. Com isso, o cookie ele vai ter uma validade maior e ele não vai suar. Então, aí ele vai ficar aquela crocânciazinha embaixo, tá? Então, é isso. Então, essa parte... Então, o grande segredo do cookie é o forno. É o forno, o tempo de forno, a temperatura e nunca jamais entrar no forno frio, tá? Depois que ele sai, ele tem que ficar na grade, tudo certinho. E depois é só comer o cookie. Existe gente que gosta de cookie com leite, tem gente que gosta de cookie com chá. Eu gosto de cookie com café. Só não me venha comer cookie com refrigerante, por favor. A Cleuta tá perguntando, coloca na geladeira enquanto aquece o forno? Pode colocar, agora não esquece, tá? Você precisa cobrir aqui, cobre com paninho, com plástico filme, com papel alumínio, não deixa ele descoberto para ele não criar aquela películazinha aqui, mas pode colocar, inclusive eu vou fazer isso com o meu, tá? O meu forno esquenta rapidinho, mas você já tem um cookie pronto para mostrar para vocês. Eu vou pegar uma bandeja pra gente fazer. Então é isso. Então o cookie vai ficar ali 30 minutinhos, tudo certinho. Aí ele vai sair assim. Talvez ele afunde um pouco, não tem problema. Todo cookie afunda, né, gente? Olha o tamanho da faca que eu vou usar para fazer isso. E só se esse cookie quebra. Esse cookie tá aqui desde ontem. Então se quebrar, vocês me perdoem, viu? Pronto, aí tirou o cookie, deixou esfriar completamente, tá? Esse aqui é diferente do bolo, que no bolo a gente precisa, amornou, a gente tira da forma. Esse aqui não, a gente precisa deixar ele esfriar totalmente para ele não quebrar. Essa forma minha aqui, por acaso, é de fundo removível. Se não fosse, você pode virar aqui que não tem problema nenhum, tá? Mas esse aqui, por acaso, é usado. Esse aqui é o cookie. Tá vendo? Ele afunda um pouquinho, isso é normal. Mas se quiser congelar depois de pronto, pode. Pode, se for com fermento, pode. Se for com bicarbonato, já não é tão bom, porque às vezes o bicarbonato, ele tem algumas reações que pode deixar até um pouco mais salgado. Mas do jeito que tá aqui, fechadinho. Mas a melhor forma de congelar o cookie é ele cru. É melhor. A melhor forma de congelar o cookie é cru. Tá aqui o nosso cookie. A mesma receita, não mudou nada, nada, nada. A única coisa diferente que tem nesse cookie é que eu coloquei no fundo removível. Só isso. Porque eu queria mostrar pra vocês colocando em uma forma de fundo ok. E eu só tinha 2 formas na hora. Então aqui tá o cookie. Sibeli, eu quero servir assim. Posso? Pode.
Eu já fiz o aniversário do meu filho o ano passado e foi o cookie desse jeito. E aí eu coloquei uma bola e tava lindo, que foi isso que ele me pediu. Aqui eu vou fazer uma gracinha pra vocês. Aquele restante do brigadeiro eu vou confeitar ele, tá? Você pode colocar aqui a pasta de avelã que vocês gostam, vocês podem botar outro tipo, vocês podem botar o brigadeiro diferente do que tem aqui dentro. Por exemplo, aqui tá um brigadeiro cremoso, meio amargo. Mas aqui em cima vocês podem colocar brigadeiro de doce de leite, do que vocês quiserem, tá? Vou fazer Quais rápido. erros que a gente pode ter, né, no cookies? Ah, os erros. Vamos finalizar com os erros. O que é que um cookie pode dar errado? O cookie, ele é muito parecido com o buttercream. Ele quase nunca dá errado. Mas o que como é que ele pode dar errado? Naquele momento lá, depois que coloca a farinha de trigo, se você mexer demais a farinha de trigo, aquilo ali pode dar errado, tá? Outra coisa que dá errado é a questão do armazenamento, que eu já até falei pra vocês. Antes de levar no forno, deixar ele descoberto, ele vai criar película. Outra coisa que pode dar errado no cookie, a temperatura do forno, tá? A temperatura do forno dá muito errado. Nossa, quando vai usar o bicarbonato também, que as pessoas esquecem do detalhe do ácido que precisa ter. A questão que muita gente reclama do cookie é porque ele espalha muito. Então o espalhamento do cookie é o excesso de açúcar na receita, né? Que a receita não está balanceada, que não é o caso dessa aqui. Essa aqui já está totalmente balanceada. Ele pode crescer demais e grutar e virar um biscoitão se o forno estiver frio também, tá? E é só isso que o cookie pode dar errado. No mais, tá tudo certo. Tá aqui o restante do brigadeiro. Aí você escolhe se você quer fazer assim. Se você tiver de dieta, você não faz isso. Porque se você comer só o cookie, você vai continuar linda. Se você quiser o brigadeiro, aí você vai ficar mais linda ainda. Linda e doce. Ó, esse bico aqui que eu estou usando e tremendo é um M da Wilton. Mas vocês não precisam fazer isso. Vocês podem simplesmente pegar o cookie e botar aqui no meio. Ou o cookie não, o brigadeiro. A conservação desse cookie. Ele precisa estar... Ele precisa ser guardado em lugares, em vasilhas opacas, porque a luminosidade vai fazer ele ficar mole, né? Ele precisa estar em uma vasilha hermeticamente fechada. Lembra nos filmes antigos? Os cookies ficam naquelas vasilhas de porcelana? Então, para conservar o cookie. Então aqui, já que eu sou muito malvada, eu vou colocar aqui, porque eu não vou comer sozinho isso aqui. Então tá aqui o nosso cookie. Mais alguma coisa, amiga, para falar? Não. É só decorar isso mesmo. Então, gente, muito obrigada. Quinta-feira, eu aqui conversando com vocês sobre cookie. Cookie é sim um bolo pequeno. Está aqui. Vocês querem? Eu acho que eu vou partir esse bolo. Ou esse bolo não. Esse cookie. Eu só vou dar um pedaço pra mim. Ah, vou te dar. Alguém ficou com alguma dúvida? Quanto tempo de forno, a Aline tá perguntando. Então, para esse aqui, para esse bolo completo, ele vai ficar ali no forno a gás, ele vai ficar 30 minutos. Se for um forno elétrico e com ventilação, ele vai ficar ali entre 25 e 30 minutos, tá? Mas o importante é você fazer o teste do palito, que não é no meio, nas bordas dele. E também a outra dica é levemente dourado ao redor e um pouco mole no meio, esbranquiçado. Não, ele não pode assar demais, porque senão ele vai ficar duro. Ele vai ficar duro igual o cookie do supermercado, daquela marquinha lá que a gente adora, né? Que as crianças, então, adoram. Então é isso. Mais alguma dúvida? Pode partir aí, tô esperando.
Sibeli, quando é servido um cookie? Qualquer momento. Cortou aqui, botou uma bolinha de sorvete e tá lindo. Ó. Gente do céu. Uma meleira que eu tô falando aqui. Cadê a nossa cortadora de bolo oficial? Ó. Mostra aqui, amiga. Enquanto ela põe outro cookie, senão... Só Ai, meu Deus, pronto. era isso. Ih, ficou com vontade. Então é isso. Tá aqui o nosso cookie maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Hoje a gente não fez a promoção, o concurso, mas é isso. Aproveitem. Vocês querem que eu prove um pouquinho? Não, né? Por favor. Tem receita no feed, né? Tá, a receita tá no feed, eu já coloquei desde ontem. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam lá. Qualquer dúvida em relação ao método cremoso, ao cookie, ao brigadeiro, estou aqui para responder todas as perguntas. Um beijo, gente. Obrigada. Bom carnaval.